nossos tablets, a educação na era digital. Muito instigante, né, esse tema? Vocês acham ou não? Sim. Ah, com certeza. Vocês já tiveram algum exemplo aí do tempo de palmatória? Eu cheguei e tinha que acabar. Olha só. Olha só. Eu não. Então, algumas pessoas vivenciaram, né? Eu não sou desse tempo, não. Ah, não. Ninguém é desse tempo. Mas algumas pessoas vivenciaram, então já ouviram falar. Já. Então, hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre todo esse processo evolutivo, né, da educação. Então, meu nome é Jaqueline, eu sou da Escola de Pais de Goiânia. É uma alegria, um prazer enorme estar aqui, dando esse apoio para todos nós e principalmente para a Raquel. Então, a Raquel é a nossa querida prata da casa. A Raquel é professora, doutora Raquel Maria Rocha Oliveira Menezes. Possui especializações em psicopedagogia e neurociência, atendimento educacional especializado e gestão escolar. Trabalha no desenvolvimento de métodos personalizados de ensino, recursos em tecnologias assistivas para estudantes, adaptação de materiais didáticos e treinamento em orientação e mobilidade de pessoas com deficiência visual. Educadora, consultora educacional, palestrante e o melhor de tudo, associada da Escola de Pais. Obrigada. Doutora Raquel, seja muito bem-vinda. Já agradecendo, né? Agradecendo por esse seu sim em colaborar com a Escola de Pais nesse 61º Congresso. Obrigada, Raquel. Esteja à vontade. Nós temos aí 2 horas para uma boa conversa. Quem precisar fazer algumas perguntas, eu estou à disposição. A Luciene também está à disposição. E vamos aqui, né, abrir o nosso coração e os nossos ouvidos para essa escuta. Muito obrigada. Muito obrigada a você, Jaqueline. O prazer é meu, né? De poder estar aqui hoje com vocês nesse bate-papo, que eu considero um bate-papo, uma troca de vivências, de experiências e de fazer parte dessa grande família, né? Que é a Escola de Pais do Brasil. Bom, então vamos lá. Da palmatória aos tablets, a nossa proposta hoje, para quem já viu aí nas postagens, é a gente fazer uma pequena volta ao passado, lembrarmos um pouco do que foi a educação, né, acadêmica das salas de aula, refletirmos um pouco sobre o nosso momento e fazermos aí algumas perspectivas para o futuro, juntos, né? Vamos aqui caminhando juntos. E aí, então, da palmatória aos tablets, porque a palmatória, ela marcou um ciclo da nossa história educacional, né? E aí vocês, parece que já mencionaram, alguns conheceram a palmatória, não foi isso? Foi. E como é que era essa palmatória? Doía. Doía, né? Na alma. Olha só que interessante. A palmatória, ela era muito usada na palma da mão, né? Essa não é do meu tempo, não. Veio de palmadas, né, gente? Infelizmente, veio de hábitos aí utilizados com as pessoas em situação de escravidão, né? Quando elas recebiam castigos por alguma situação. E nós herdamos essa cultura, levamos isso para a sala de aula e era também um hábito ou uma ação de castigo quando se julgava o aluno ser merecedor da ação, né? E aí... passando? Pode, obrigada. E eu trouxe, só para quem não conhece, olha, uma palmatória, né? Quem não conhecia... Acho que os associados Esse estão precisando ir para a palmatória. Olha só, tem gente que fala que os associados estão precisando de palmatória, gente. Né? Depois vou deixar passar por aí para quem não conhece poder conhecer, tá? Então, doía fisicamente, doía na alma, doía no psicológico, né? Desestimulava muito a estudar, não era? E desestimulava, né? Você deixar de ir para a escola Isso. e apanhar. Então, nós vamos falar um pouquinho dessa história toda, juntos aí, tá? Bom, né, eu sou a Raquel, a Jaqueline já me apresentou. Nós vamos começar para essa conversa hoje fazendo algumas reflexões. Vamos tomar como linha de partida a teoria evolucionista
né, que a gente ouve muito falar de Darwin, mas ela vem caminhando aí desde Comte, Buffon, né, Jean Lamarck, Chambers e Darwin, que a gente ouve mais falar, não é isso? Nós vamos seguir essa linha de raciocínio para a nossa conversa. Existem outras teorias para nós, para a humanidade, né? Nós vamos trabalhar nessa linha aí evolucionista. Mas vamos tentar seguir uma outra fala de Butler, né, onde ele fala que educar não é encher um balde, mas acender uma chama. A gente sempre ouve falar de chama, né? Aquele que ilumina. Tanto é que aluno, um termo que a gente usa muito, significa, né, aluno que sem luz. Porque quando se aprende, se tem luz, é iluminado. Então a gente remete muito a isso. Isso faz sentido para nós. E ainda assim, nós passamos grande parte da história achando que educar, que aprender é empilhar conteúdo. Como se nós estivéssemos aí então, né, enchendo baldes. E são coisas completamente diferentes. Parece até que destoa quando a gente coloca na frase, né, não encher baldes, mas acender uma chama. Então, nós vamos conversar sobre essa trajetória, que eu já mencionei aqui. E vamos juntos aí pensar nessas perspectivas, falar um pouquinho de como nós nos sentimos sobre isso também. Bom, vamos começar lá então da teoria da evolução, né? Segundo essa teoria, né, nossa espécie pode ter passado por uma sequência de evolução. E nós então usávamos nossos 4 membros, pés e mãos, e usávamos inclusive pouco o chão, né? Porque esse ancestral ele ficava muito nas árvores, vivia muito delas. Depois nós fomos, segundo essa teoria, fomos nos aperfeiçoando, as coisas foram mudando, inclusive nossa aparência, por causa dos hábitos alimentares, do habitat, né, de como nós fomos interagindo com a natureza, até que nós passamos finalmente a andar sobre 2 membros. Passamos a fazer contato com o chão com os pés, né? E passamos a utilizar a mão para outras ações. Continuamos, fomos aprendendo a não manipular somente árvores e folhas, mas também a manipular outros elementos da natureza. Passamos a aprender desses elementos, né, em condições naturais, manipulá-los para gerar outros materiais e ferramentas para o nosso dia a dia, né, para produzir corte, para produzir fogo, e a gente não parou de aprender. E a gente não parou de evoluir. Fomos seguindo nessa caminhada, e aí, pode seguir, Jaqueline, por favor. Aprendemos a não pegar apenas alimentos prontos, mas passamos a cultivá-los, e daí por diante, Jaque, pode ser, não está indo? Ah, foi, pronto. E aí, muitas coisas aconteceram e nós chegamos então no início talvez do nosso bate-papo hoje, os baby boomers, né? Que é a geração pós-Segunda Guerra, onde houve aquela explosão de natalidade, né? Muitos bebês nascendo. Pode continuar, Jaque, por favor. Pode entrar. Pode entrar, fiquem à vontade. Vamos ver se a gente consegue uma cadeira para vocês? Vamos revezar? A questão é essa, né? O preço é o mesmo. E aí, então, pessoal, começando lá, né, no pós-guerra, os baby booms, a explosão de nenéns, então, vamos começar a falar da escola a partir desse momento. Embora, vejam que desde que a gente falou lá dos primatas, nós estamos falando de aprendizado, de evolução. Nós estamos falando de educação. Nós fazemos isso ao longo de toda a nossa vida, né? Nós aprendemos, nós evoluímos. E aí, no início do século XX, a escola ela era muito marcada pelo comportamento rigoroso, né? Pelo castigo, mas também pelo elitismo. Não era qualquer estudante que podia estudar, aliás, não é qualquer pessoa que podia se tornar um estudante, né? Isso era privilégio das classes mais favorecidas na sociedade. E ainda assim, né, tinha toda essa questão do rigor. Tinha a questão, por exemplo, da palmatória, que a gente vai voltar a falar. Lá nos anos 70, as coisas já tinham indício de mudanças. Sim? Pode entrar.
Pode entrar, fica à vontade. E aí, Pode ficar na minha. já observava-se alguma alteração no comportamento escolar? Talvez alguém aqui tenha vivenciado já, né? Essa mudança? Essa, né? Para alguém sentar. Não, não vou. Quem quiser usar, pode ficar à vontade, olha. Nessa cadeira aqui, tá? E aí, nesse momento, não é que as coisas mudaram completamente. Ainda se tinha um modelo educacional controlador. O professor ainda era o detentor das decisões, ele era o autônomo, né? Ele era o soberano naquela posição de mestre. Nos anos 90, as coisas melhoraram mais ainda, né? Melhoraram no sentido de que nós não temos mais, nesse momento, todo aquele rigor e aquele castigo, como ele era na prática, né? Daqueles anos anteriores. E nessa época, os alunos já tinham, então, certa liberdade de expressão, de autonomia. Eles podiam, inclusive, pesquisar. Não era mais só reproduzir aquilo que o todo-poderoso professor ensinou para ele. Porque ele só podia, né, nós só podíamos reproduzir aquilo que foi ensinado. Sim? Eu só queria que a senhora testemunhasse que eu tenho a dizer a essa palmatória que não foi um prazer revê-la 62 anos. Me desculpa, tá? A intenção não foi essa. Me desculpa, viu? A intenção não foi essa. Revê-la, né? Pois é. Eu tive o desprazer de ser tocado por um instrumento desse 62 anos. E eu a infelicidade de trazer esse sentimento à tona, né? Não, mas é história. Agora é só história, né? Que bom que ficou, não é isso? Que você está vendo, infelizmente lembrando, mas espero que isso já melhorado, né? Isso. Então, nesse momento dos anos 90, né, a gente podia já até começar a errar, dar uma opinião, né, de certo modo equivocada e ser corrigido, e podíamos pesquisar. Nós tínhamos, quem aqui lembra da Enciclopédia Barça? Olha, da Enciclopédia Mirador, não é? Eram vários volumes só de índice, vocês lembram? Para a gente descobrir em qual livro, né, em qual volume estava o que a gente queria pesquisar. E cada ano vinha uma atualização. Vinha, olha, sempre nova edição, atualizando, não é isso? Isso já foi um momento histórico glorioso. Olha quanta evolução, né? Quanta possibilidade, quanta autonomia para o estudante de poder pesquisar nas enciclopédias. Quanto motivo para sair de casa, para ir na biblioteca da escola pesquisar. Olha que coisa boa, porque não tinha nem isso antes, né? Também não se saía de casa. A convivência, né? A vida social de jovens e adolescentes também era muito restrita. Então vamos observando que essa evolução, esse aprendizado que a gente falou desde os primatas, tem a ver também com o nosso ambiente, não é? Com aquilo que nós vivemos, da época em que nós estamos. Não é só um comportamento, um desejo. Isso é todo um contexto que nós nos encontramos numa determinada época, numa determinada situação social. E aí, à medida que isso foi acontecendo, que os alunos passaram a ter mais autonomia, automaticamente também eles foram tendo direito em desgostar da escola, não é? Porque antes ele não tinha direito, ele tinha que estudar, se ele tivesse oportunidade, e pronto, acabou. Vai fazer o que tem que ser feito, tem que estudar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer tal prova e tal. E aí nós começamos a notar também os estudantes desmotivados. Vejam bem, anos 90, né? E hoje a gente fala, mas esses meninos não querem saber de estudar, estão muito desmotivados. Mas a desmotivação já era notada na década de 90. E nós continuamos, chegamos no século XXI a todo vapor. Né? Chegamos com muita ciência, muitos estudos já prontos, muita tecnologia, e a educação foi se tornando cada vez mais um desafio. E aquele inconformismo, né, aquela desmotivação não mudou nada. Muito pelo contrário, parece que só foi aumentando, né, Jaque?
Bom, e aí então, lá naquele início do século XXI, onde tinha todo aquele rigor, era a bendita da época então, né, que eu tive a infelicidade de reavivar em alguns a época da tal da palmatória, né, com todos os castigos aí que vinham. Foi uma época muito marcada pelo disciplinamento, pelo condicionamento. E essa geração, ela tinha suas próprias características. Nós vamos falar mais um pouquinho disso aqui para frente. E o professor era, então, como eu brinquei aqui, o Todo-Poderoso. Era autoridade centrada e não se discute. O professor não erra. Ele é o dono do todo saber. E aí, isso caminhou, né, até quando vocês acham que isso caminhou? Até quando que a palmatória caminhou? Quem conviveu com ela? Alguém sabe? Com a Lei 5692, um pouco mais adiante, ela já começou a ser proibida, os castigos. Com a 5692/76? Isso. Já houve uma transformação, mas não deixou de existir, né? Com o Estatuto da Criança e Adolescente em 90, não diretamente falando da palmatória, por exemplo, ou dos castigos, né? Vamos pensar a partir de agora da palmatória não como uma técnica de castigo, mas como as técnicas de castigo, tá? Então, a partir de 1990, isso foi alterado. E nós já precisamos, enquanto educadores e inclusive familiares, a rever essa condição de castigo, né, para as nossas crianças e nossos adolescentes. Mas foi bem depois disso, tá, gente? Foi só em 2014 que no Brasil ela foi, por lei, proibida. Né? Então, nas entrelinhas, não se podia fazer por causa dos direitos da criança e do adolescente. Mas daí não penso que é claro dizer que não era essa palmatória aí, mas o bater nos filhos. Isso, os castigos em geral. Isso, né? Certo? Então, a partir de agora, vamos pensar nisso. Não na palmatória, esse objeto como um meio de castigo, mas os castigos em geral. E aí, então, né, em 2014, foi instituída a lei da palmatória, né, como essa cessão aí de cessar, de acabar, né, com aqueles castigos que traziam violência ou física, ou emocional, ou psicológica para as crianças. E aí, uma curiosidade, que eu acho que talvez seja mais curioso do que falar dessas datas, é que não sei se alguém aqui sabe que a palmatória em alguns lugares do mundo ainda é permitida. Né? Então, alguns estados dos Estados Unidos ainda é permitido, né? E outros cantos aí do mundo ainda é permitido. Mas na sala de aula? Na sala de aula também. Eles entendem que isso é positivo, é disciplinante. Eles têm os motivos deles, né? Para nesses lugares ainda terem esses hábitos. Bom, e aí essa foi uma época marcada, sim, por essas características. Depois nós passamos, lá entre as décadas de 60 e 80, por aquele movimento que nós chamamos de educação progressista, né? E aí Paulo Freire já contribuiu muito para isso, trabalhando, estudando sobre a liberdade de expressão das pessoas e dos estudantes. E aí nasceu, né, ou surgiu na sociedade essa ideia de que a alfabetização ela é um ato de consciência crítica. É para tornar o cidadão crítico, conhecedor e opinador do seu meio. Mas, uma outra curiosidade, né, alguns devem lembrar, Paulo Freire também por isso foi exilado, ficou fora do Brasil, né, acho que por quase 2 décadas, se eu não me engano. Qualquer coisa vocês me corrigem e vão me ajudando, tá, gente? Mas foi marcante. E o que ele trouxe de reflexão, né, não se perdeu por causa das dificuldades daquela época. Isso ficou para a nossa história, ficou para a nossa experiência. E a gente carrega isso e as ideias dele hoje são norteadoras, são importantíssimas para a nossa condução educacional hoje, seja ela acadêmica na escola ou familiar, né, na sociedade em geral. Passamos por uma terceira etapa, então, nessa linha do tempo, do construtivismo e o interacionismo, que foi entre os anos 90 e 2000. E aí priorizava-se, né, o que influenciava mais eram as teorias de Piaget
e Vygotsky, falando, né, do desenvolvimento proximal, já trazendo uma reflexão sobre a cognição, sobre como a aprendizagem acontece no cérebro, né, como que os neurônios se comportam, e aí trazendo também uma questão não só, me ajudem aí, não só uma questão social, uma questão moral, mas uma questão fisiológica da aprendizagem, né? E nós começamos já a refletir nesse momento, então, inclusive sobre as dificuldades de aprendizagem. Aí nós tivemos condição de passar a pensar naqueles alunos que saíram da escola, que a gente pensou que era por causa da palmatória, mas talvez ele possa ter, em algumas situações, tido a infeliz experiência com a palmatória por causa de alguma dificuldade de aprendizagem, né, incompreendida, e aí nós fomos criando esse cenário de novo, esse contexto em que nós vivíamos, né? Nós começamos então a fazer essa reflexão e hoje nós trabalhamos, né, a nossa educação ela é baseada aí nas habilidades, né, ou na BNCC, né, que é aí o nosso currículo básico comum para o país inteiro, onde a gente já tenta priorizar questões além daquelas que a gente priorizava lá naquelas décadas iniciais que a gente veio falando aqui, né? Entendemos que estamos melhorando, concordo? Pode passar, Jaque. Mas o resultado tem sido bem pior, né? Assim, O resultado dessa inclusão aí, dessa... tem sido melhor? Sim. Ah, tem sido melhor. Eu penso que a gente só caminha sentido ao progresso, que a gente não retrocede, eu acho, né? Depois vocês podem me contestar aí, tá, gente? Então, vamos voltar à reflexão desse nosso contexto, né? Percebendo que o que acontece com a educação não é só da opinião da minha família ou da sua, não depende só do nosso comportamento ou dos nossos valores, mas depende daquilo que nós vivemos em sociedade naquele momento. Qual é o nosso contexto? Porque isso, de certo modo, molda as nossas ações e o nosso cenário educacional. Aí, então, durante todo esse trajeto, já que pode passar, pode voltar um pouquinho, aí. Então, durante todo esse trajeto, né, lembra que a gente começou a fazer esse panorama a partir lá dos baby booms, né, os nascidos entre 45 e 64. Então, essas transformações na escola estiveram o tempo todo associadas a esses momentos sociais, né, ou seja, a essas gerações que tinham perfis muito específicos, né, da educação doméstica, do momento histórico em que nós vivíamos, né, das condições tecnológicas em que nós nos encontrávamos, enfim, lembrando de novo que é todo esse contexto ao nosso redor também, né, determinando a educação daquela época, daquele momento. E aí então nós fomos passando pela geração X, a Y, Z, a Alfa, né, a Alfa aí entre 2010 e 2019, mais ou menos momento em que nós passamos, né, por aquela situação de isolamento social e que foi impactante para a gente. Pode voltar só um pouquinho, já. Cada um de nós, então, né, cada geração, com suas características específicas. Aquela geração, então, que tinha que cumprir com os desígnios dos pais, que tinha que realizar as metas estabelecidas pelos pais, depois aqueles que podiam escolher as metas desde que estivesse dentro do permitido, né, pela família, pela sociedade, depois aqueles que já escolhem, nem sempre se a sociedade ou a família concordou, e aí a liberdade de expressão, né, o pensamento crítico, ele foi ampliando cada vez mais. Chegamos na nossa época atual, onde nós temos a última geração classificada comumente em dois grupos, né? Os nativos digitais e os pseudos nativos digitais, né? Já ouviram falar deles? Mas tem os imigrantes digitais também, que são as gerações anteriores todas, os que não são nativos. Somos nós, né? Nós que não somos nativos, então nós somos os imigrantes. Então hoje nós vivemos os imigrantes digitais,
e eu falo que nós vivemos o melhor momento da sociedade, porque talvez a gente não tenha um outro momento histórico, que a gente tenha a possibilidade de ter todas essas gerações juntas ao mesmo tempo. Atualmente nós temos. Nós temos pessoas baby boomers ainda, geração baby boomers aqui entre nós. Nós temos geração X, Y, Z e alfa, nativos digitais e os pseudo-nativos digitais. E o que seriam esses pseudo-nativos digitais? São as pessoas que nasceram nesse mesmo período que os nativos digitais, mas não têm acesso à vida digital. Então, nós vamos refletir um pouquinho sobre essa história de que agora todo mundo está conectado, porque talvez não seja bem assim, né? Mas mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais disso. Bom, e aí então chegamos lá, né, no momento do isolamento social, que foi muito impactante para nós, e aí nós vamos pensar em impactante aqui, sem preconceito. Não como algo que possa ser ruim, mas algo que impactou, que pode ter trazido benefícios e desafios, como qualquer coisa na sociedade. Concordam? Né? E a pandemia, ela trouxe algumas vantagens. Vou tentar convencer vocês disso, né? Na educação, por exemplo, aqui no Brasil, com a realidade que a gente tem, na progressão que nós caminhávamos, nós chegaríamos a um momento tecnológico na educação, em 10 anos, que nós tivemos que chegar no momento do isolamento social. Então, talvez isso tenha sido positivo. Isso trouxe uma chacoalhada para nós e nós caminhamos mais rapidamente. Esse é um ponto positivo. Nós adiantamos 10 anos de evolução metodológica, educacional e tecnológica. Mas é claro, né, tem custos, tem impactos. Tiveram muitos. Emocionais, nem se fala. É um outro ponto de vista, né? É uma outra situação. Então, nós vamos pensar sempre no que nós temos de positivo e negativo, pensando que nós estamos todos aprendendo, caminhando, sempre evoluindo. Bom, e aí, então, no pós-pandemia, nós percebemos nos estudantes, segundo os estudos, algumas habilidades afloradas, se é que já não era antes, né? E a gente não tinha se dado tão conta, de curiosidade, de protagonismo, né? De resiliência, querem uma coisa, mas se não deu certo, eles também querem outra. Talvez a gente possa chamar isso de falta de foco também, né? Positivo ou negativo? Talvez dependa, né? Mas olha que bacana, depende. Não precisamos taxar como ruim ou como bom. Depende. E se depende, a gente pode ter possibilidade de conduzir isso de maneira conveniente, de maneira positiva, produtiva, não é isso? Bom, então, uma capacidade enorme de resolução de problemas, capacidade de liderança, capacidade de autoconhecimento muito maior do que as gerações anteriores, né? As primeiras gerações dessas que nós apresentamos aqui, elas não tinham nem muito direito de auto-refletir sobre si, né? Talvez passasse pela vida inteira sem fazer essa auto-reflexão. O que eu gosto, quem eu sou, quem eu quero, né? O que me satisfaz, o que não satisfaz. Satisfação era poder de alguém? Pensar se está satisfeito ou não. Algumas gerações não tiveram essa oportunidade, né? De sentir, de concluir isso e ainda assumir, não estou satisfeita com isso. Muitas gerações não puderam passar por isso. Bom, e aí, proatividade, inteligência emocional. Parece que tem umas crianças que nascem já políticas. Já perceberam? Como argumenta com os pais falar não, ele vai justificar por que é sim para o pai. Mas por que não? Se, tal, e ainda justifica para o pai, né? E o pai tem que justificar a opinião dele e tem habilidades de autocrítica. Lembrando de novo, então, que nós temos um contexto, né? Um cenário social. E isso tudo está moldando quem nós somos, os nossos hábitos e o nosso modelo de desenvolvimento educacional. Bom, fato é que atualmente, já sabendo disso tudo, nós temos uma meta. Nós já sabemos que nós precisamos trabalhar pensando no que nós queremos e hoje a gente já pensa nisso.
A gente não vive mais sob os comandos dos familiares ou só reproduzindo o que os nossos familiares viveram. Hoje a gente traça novos caminhos. Hoje os nossos filhos, os nossos netos têm o direito e a maioria deles tem até vontade de ter a carteira, entre aspas, suja. Né? De vez em quando a gente comenta sobre isso. O que é a carteira suja, gente? Vamos lembrar? Carteira de trabalho. Trocado emprego segundo vários registros. Algumas gerações nem tinha, né? Porque o filho era aquele que estudava, era filho de alguém, geralmente de poder aquisitivo, e ele ia continuar tocando os bens da família. Não é isso? Depois as coisas foram mudando, né? E aí depois começou a sair de casa para trabalhar e não necessariamente seguir o que os pais queriam que eles fizessem, né? Que tomasse conta das coisas dos pais, né? Assim, começou então a usar carteira de trabalho. E era um orgulho para ele, para a família, se ele ficasse a vida inteira naquele mesmo emprego. Assim, entrou e aposentou. Você já ouviu falar de alguma dessas gerações, alguma pessoa dessas últimas gerações que se preocupa com isso? Que tem medo de sujar a carteira? Eu acho que... Olha... Olha aí, ó. Eu já ouvi várias respostas aqui, viu? Depois a gente vai ter um bate-papo maior, tá, gente? Mas eu ouvi aqui agora que eles acham que se ficar muito tempo com o mesmo emprego na carteira tem algum problema. Tem aquele que nem quer saber o que é carteira, aquele que quer ter várias experiências na carteira, e é isso mesmo. Se ele ficar no mesmo emprego, ele acha que ele não está evoluindo. Olha... Sujar a carteira que dá mais um tempo lá. Isso. Estão caminhando junto comigo nessa reflexão das características das gerações? E como que isso, né, está relacionado ao nosso meio, à nossa sociedade? Então, hoje nós temos consciência, né, de fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que nos satisfaz, e é onde eu quero chegar, ou onde eu não me preocupo se eu vou chegar, as atuais gerações, né, elas têm autonomia para isso. Mas aquelas pessoas que estão no controle ou nas políticas educacionais, elas precisam ter um pensamento muito mais amplo e crítico do que as gerações para ajudar as gerações a se conduzirem e a mover o planeta, né? Nós precisamos traçar as políticas pedagógicas, educacionais e institucionais. E aí, então, nós temos um traçado para 2030, que é a agenda da ONU, né? A agenda de 2030. Nós já devemos ter escutado isso em algum lugar aí, na televisão, talvez. Os ODSs. Ninguém. Tem um grupo, né, que está fazendo isso aí. Tem. Alguém já ouviu falar? Não? Então, a ONU se organiza regularmente, né, através de estudos, de pesquisas, avalia como que está a situação, né, dos países. Isso. Obrigada. Vê as medidas, né, que se chegou num consenso entre os estudiosos que precisam ser tomadas para o bem comum das nações, e aí traçam projetos, né? Então, a Agenda 2030 é como se fosse um projeto que envolve diversos países, né? É chamada, então, de Agenda 2030, e essa Agenda 2030, ela trouxe algumas metas para nós, né? Nessas metas, nós queremos atingir alguns objetivos, 17 objetivos. Um deles é o ODS 4, eu puxar um pouquinho a sardinha lá para a Escola de Paz do Brasil de Belo Horizonte, trabalhou ano passado com essa ODS número 4, que é a educação de qualidade, né? Então, um dos 17 objetivos é a educação de qualidade, entrando aqui então no nosso contexto, vendo todo esse trajeto da educação, vindo lá desde os tablets, a palmatória, né? E aí, essa agenda foi traçada, né, ela foi criada em 2015 para ela ser cumprida, concretizada em 2030. Nós já passamos quanto tempo, gente? 50% do tempo, menos de 50%, mais de 50% do tempo? Mais de 50%. Quem aqui já ouviu falar da Agenda 2030? Ó. Vi agora. Vocês levantaram a mão, eu posso, né, aproximar aqui que não é um terço de nós aqui da sala. E nós já passamos mais da metade.
E nós fazemos parte de um dos países que se comprometeram, né, que se comprometeram a trabalhar juntos nesses objetivos para atingir essas metas em 2030. Mas nós ainda não sabemos bem delas ou não sabemos de jeito nenhum delas. O que é isso mesmo? O que a gente quer? Como foi essa história? Pode continuar, Jaque, por favor. Bom, eu tô achando que a gente pulou um. Pulou não, Jaque? Volta, fazendo favor. Mais um, por favor. Volta, pode voltar. Voltar. Acho que não. Tá, obrigada. Pode ir. E aí, então, né, isso começou lá numa conferência em Incheon, onde se percebeu através dos estudos, né, como as coisas estavam, e aí tomamos essas decisões e os países se comprometeram. Mas, para chegar lá, nós temos alguns desafios. O primeiro desafio é o nosso próprio cenário educacional. Segundo Moza Ramos, daqui da USP, né, daqui do estado, né, que nós estamos, num trabalho que ele apresentou, e eu concordo com ele, vocês podem discordar, hoje o nosso cenário educacional tem uma escola com perfil da escola do século XIX, nós temos professores com perfil de professores do século XX e temos estudantes com perfil de pessoas do século XXI. E todos estão na mesma engrenagem. Porque a engrenagem é uma só para fazer mover a educação. Oi? Não está precisando de um alinhamento. Pois é, não dá a impressão de que está precisando de um alinhamento isso aqui? É porque você está falando a escola, aqui é o professor e aqui são os alunos. Não é? Isso. A gente tem que... Isso. Mas não deveriam estar todos aqui com características da mesma geração, do mesmo momento social? Que fosse uma escola do século XXI, com professores do século XXI, com escolas do século XXI. Ainda temos carteiras uma atrás do outro? Ainda temos carteiras uma atrás da outra. Essa sala está mostrando um pouco o século XIX. Quadro negro, que é verde. A lousa, né, o quadro negro, o cuspe e o giz, né? Olha aqui. O cuspe que é a Aqui, sala de giz. não é, mas mudou, não é giz mais aqui. Tem um quadro branco sobreposto e pincel. Mas o cuspe continua. Mas, metodologicamente falando, mudou o quê? Mudou só o material, né? O poder Mudou o material, passou de giz para pincel, mas na técnica, será que mudou muito assim, né? Então esse é o nosso primeiro desafio, é alinhar isso. E nós vamos comentar mais um pouquinho sobre os desafios que não param, né? Esse é só o começo. Pode passar, Jaque, por favor. E aí, então, estamos nesse cenário atual, precisando chegar no nosso propósito de 2030, mas com uma educação assim, ó, com essa engrenagem em momentos diferentes, né? Como se fossem giros ou momentos mesmo, né, para os torques, né, com frequências diferentes. E a gente quer que essa engrenagem funcione e que a gente caminhe, não é isso? E aí, então, nós temos, nesse momento, nós temos tecnologia na educação, nós temos sala de aula digital, plataformas, inteligência artificial, nós temos aqui, entre aspas, que eu quero dizer que isso existe, tá, gente? Né? Isso existe hoje. Hoje o nosso cenário conta com isso. Eu queria fazer uma provocação aqui. Por outro lado, ao mesmo tempo, o que a gente ouve falar é que os países que são considerados exemplos de educação, como os países nórdicos, estão abandonando o uso intensivo de tecnologia nas primeiras séries. Estão voltando a proibir, inclusive, celular, tablet, inclusive aqui no Brasil mesmo existe um movimento desse tipo. Né? E mais também, Dando bom resultado, estudos estão mostrando que essa geração agora vai ser a primeira geração na história que tem um QI inferior ao QI dos pais. Então eu acho que essa mudança aí, talvez ela foi muito rápida, mas também mal feita. Porque o resultado... Volta um pouquinho, Jaque, por favor. de tudo que a gente esperaria, né? Será que tinha como ser diferente? Não. Olha só.
como que nós vamos fazer, ou como que nós faríamos diferente? Você né? Eu sou da área de tecnologia, sempre, quer dizer, atualmente já não estou mais trabalhando nisso, mas sempre trabalhei com tecnologia, e uma das coisas que a gente fala sobre tecnologia é o seguinte: todo mundo quer estar no leading edge, ou seja, na fronteira da tecnologia, mas a gente esquece muitas vezes que a fronteira da tecnologia, usando uma expressão dos americanos, também é o bleeding edge, é onde existe o sangramento causado pela tecnologia. Quando você lança uma tecnologia nova, um carro elétrico, 1000 empresas começam a fazer carro elétrico. Dali a 5 anos, 90% delas quebrou. Pois Ou é. seja, é um processo caótico, é o que a gente está vivendo, é um processo caótico. Ninguém sabe ainda o que é essa educação do século XXI. Mas a sensação que dá é que muito do que está sendo feito até agora está gerando mais mal, talvez até do que bem. Né? Qual o seu nome? Marcos. Marcos, eu aceito a sua provocação, vou estender para todos. Certo. E nós vamos voltar nessa provocação, tá? Tá bom. Já, daqui a pouco. Então pode continuar, Jaque. Então, o que tem disponível, né, nesse trajeto aí, ó, nessa linha do tempo da educação? Tem todo esse arcabouço que nós comentamos. Já comentamos que a pandemia acelerou esse processo tecnológico, né? Aí em aproximadamente 10 anos. E nós temos hoje já também consciência da necessidade da educação inclusiva. Então, políticas de inclusão, né, como a Declaração de Salamanca, por exemplo, a de Inchon, que a gente comentou que foi quando deu o start aí para a Agenda 2030 da ONU, né? E o atendimento educacional especializado. No Brasil, pelo menos, né, o atendimento educacional especializado, ele já é algo elaborado, já é algo admitido, né, diferente da maioria dos países. Muitos não têm, né, que é atender o que a gente tem chamado de estudantes atípicos. Né, a escola se preparar para não atender somente os estudantes típicos, mas também aqueles atípicos. E nós temos já um arcabouço de informação da neurociência, trazendo para a gente maior compreensão até da fisiologia da aprendizagem, né? Trazendo para a gente já informações da plasticidade cerebral, né? Como o nosso cérebro pode se reorganizar e se organizar de maneiras diferentes das anteriores, trazendo para a gente novas aprendizagens, novas sinapses, novas conexões. Nós já temos os estudos que corroboram com isso. Mas hoje, diferente da maioria dos imigrantes digitais das gerações anteriores, nós já admitimos e aceitamos, enquanto sociedade, a importância da aprendizagem das emoções, do conhecimento das emoções. E que a aprendizagem, ela não independe das emoções. E que o ser que aprende, ele não é um ser físico, mas ele é um ser integral, no sentido de que ele é composto de várias partes e que esse todo é que aprende, né? Então, psicológico, emocional, fisiológico, com as suas capacidades, potencialidades e limitações, que todos nós devemos passar por esse trajeto. Mas com tudo isso, como o Marcos, né, comentou, a gente não deixa de ter trocentos, como dizemos nós mineiros, desafios para essa caminhada. Pode continuar, Jaque, por favor. E aí, só alguns, tá, Marcos? Dos desafios é esse excesso de conteúdo que a gente tem. Oh, meu Deus, né? Assim como muitos aqui, eu usei a Barça. Era um tempo para achar o conteúdo no volume do índice. Mais um tempo para achar o livro. Mais um tempo para achar dentro do livro que eu estava pesquisando. Agora, eu não preciso nem digitar mais, porque eu vou falar com o Google e ele já me responde, em fração de segundos, né? Então, é muita informação e nós precisamos ter tempo na formação integral, é essa que a gente comentou. Como a gente não perder de vista essa formação, diante dessa enxurrada, né, dessa avalanche de informações que nos sufoca, ela quase nos atola, né? E a gente fica ali sufocado mesmo, literalmente, às vezes. A ausência de formação continuada
vamos começar a pensar que a educação, ela tem aquelas pessoas que compartilham conhecimentos e saberes. Elas não ensinam, elas não são detentores da informação como a gente achava, né, que os professores eram antes, né? Mas elas compartilham conhecimentos e aprendem junto com quem está aprendendo também. Mas, principalmente nesse momento que a gente vive, a gente sente a necessidade de formação para os profissionais que compartilham esse conhecimento, para as pessoas que compartilham esse conhecimento, sejam os professores ou não, às vezes até os familiares, né? Como que nós, enquanto pais, podemos auxiliar em algumas demandas, sendo que a tecnologia, ela não permite que a gente fique, embora a gente busque, o Marcos falou, ficar nesse limiar aí, né? Na fronteira, né? De ter posse da tecnologia. Se a gente quiser ter um celular de alta tecnologia, a gente vai ter que trocar de celular de quanto tempo? Ainda não fiz a análise, ainda não fiz as contas, gente. Mas a gente não vai ficar muito tempo com ele, né? Porque ele vai atualizar e a gente, né? Então, isso vai gerando algumas demandas sociais que também são desafios para a gente. E a falta de reconhecimento do papel na família no processo de aprendizagem. Nós já avançamos muito. Muito obrigada. Mas a gente ainda carrega a herança daquela escola anterior, da palmatória, que os filhos iam para a escola e o professor decidiu o que acontecia da vida dele enquanto ele estava ali. Inclusive, se ele ia apanhar ou não. Não é isso? O professor resolveu o que ele resolvesse e estava resolvido. Né? A família ia chegar aliás, a família nem ia discutir, nem ia chegar, não era assim? Fez, está feito, é o professor. Não é assim? A autoridade máxima. Não estamos julgando certo ou errado, tá, gente? A gente só está comentando sobre os fatos. Pode continuar, Jaque, por favor. E aí, nós não vamos responder agora, tá, gente? Porque eu acho que a gente vai ter boa reflexão e todo mundo vai colaborar com isso. Acalme-se, tá, Marcos? Espera aí. As mudanças na educação a partir das experiências pessoais de vocês. Eu quero que vocês pensem só agora, tá? Agora eu estou provocando, tá? Como eram as aulas na sua época? Você lembra do seu caderno, como é que era quando você estudou? A minha mãe tinha, eu vou chamar de anotador, tá, gente? Porque eu nem sei o nome. Era uma plaquinha, uma lousa, isso mesmo, de pedra, né, com uma moldurazinha, eu achava lindo aquilo, de madeira, e ela escrevia, deve ser algo tipo giz, né? Era o caderno. Então, vocês lembram? Não precisa nem ser o primeiro, não, tá, gente? Primeiro professor, talvez. Primeiro caderno de vocês, vocês lembram? Como que os professores de vocês ensinavam para vocês? Vamos tentar fazer essa viagenzinha no tempo aí? E o que era proibido, o que era obrigatório na sua escola, que você estudava? O que você gostaria que nunca tivesse mudado, afinal de contas? Mas o que mudou e que você acha que tinha que mudar urgente ainda? Espera aí, tá? Calma aí. Pode continuar, Jaque. Se você pudesse reinventar a escola hoje, ó, a palmatóriazinha tá ali de novo, né? O que você faria diferente? Como que você entende que deveria ser a educação hoje? Não é para responder ainda. Calma, controla o coração. Como que você acha? O que seria o ideal? Pode continuar, Jaque, por favor. Bom, é claro que aquilo que for bom hoje, olha, nos prospecta, né, gente? Nos leva para algo bom também, a gente espera. Então, vamos continuar a nossa reflexão. No meio disso tudo, e dessa viagem que vocês já fizeram aí, com a escola de vocês, vamos continuar falando dos desafios. Existe também o lado prático da coisa. Existe uma competição acirrada, até entre youtubers agora, né? Todo mundo quer ser youtuber. Quem será que vai ser o youtuber mais bem sucedido? Youtuber é um influenciador. Né? Influenciador, isso mesmo, né? Porque agora o nome já é mais respeitoso, não é? É um influenciador também. O mercado de trabalho é instável, não é isso? Até as profissões são instáveis. Há um tempo atrás, 2 anos atrás, se eu não me engano, né, num bate-papo que nós tivemos em Belo Horizonte, nós
nós vimos de um estudo que 80% das profissões de 2030 ainda não existiam há 2 anos atrás. 80%. Quer dizer que a cada 10 profissões, há 2 anos atrás, 10 profissões de 2030, só 2 existiam há 2 anos atrás. Quer dizer que todas as outras nesse período estariam surgindo. E quando a gente fala disso, isso parece meio assustador, não parece não? Mas não precisa, né? Aí eu vou falar igual a minha sobrinha neta, tá, gente? Ela fala, acalma o seu coração, né? Não precisa ficar nervoso. Isso vai acontecendo naturalmente. E esse é o nosso cenário. Então, nós já participamos de várias outras profissões, nós já estamos inseridos nelas e a vida está andando. E está tudo bem. Né? As coisas estão acontecendo e a gente está participando. Às vezes a gente não se dá conta disso, mas elas estão acontecendo. Né? Então, diversas profissões, vários cursos que conhecidos nossos talvez fizeram vestibular no último ano, alguns anos atrás não ia ter aquela opção para ele, não existia aquele curso superior. Né? Agora tem, é o caminho, né, dessa evolução aí. Então, existe também uma pressão acadêmica, no modo de aprender, inclusive, né, nós diversificamos o formato do modelo de aprendizagem. Então, nós temos modelo híbrido, nós temos modelo online, nós temos modelo EAD, nós temos modelo presencial, nós temos comportamentos que não se enquadram em modelo nenhum. E aí, as possibilidades foram se ampliando tanto que parece que os nossos jovens se perderam nessa encruzilhada, né? Porque ele não sabe qual opção ele pode seguir, não, ele pode seguir. E nós, enquanto mais velhos, orientadores, familiares ou educadores, às vezes também não sabemos, ficamos em dúvida em qual é o nosso papel nesse momento, né? Não seria algo parecido com a palmatória? Você vai seguir por aqui, meu caro, faz isso aqui, né? Ou vamos ser mais didáticos e orientá-los para que ele chegue à sua conclusão, e às vezes a gente fica nesse dilema, sem saber qual é o nosso papel. Mas acho que nós vamos caminhando, trocando ideias, né, batendo cabeça às vezes, mas acho que nós vamos caminhando e conseguindo isso. Dificuldade em equilibrar a vida pessoal e profissional, nós já falamos em conversas do próprio Congresso. A nossa dificuldade em gerenciar o nosso tempo, em sair da vida digital, nós também vivemos isso, e aí equilibrar essa vida pessoal com a profissional. Eu conheci uma profissional da Índia e ela ficou chocada com a maneira que nós usamos o WhatsApp. Ela falou, mas como? Como que vocês se submetem a isso? Né? Porque onde ela mora, o WhatsApp é algo muito privado. É para as pessoas íntimas trocarem conversas e poucas conversas. E fora do horário comercial, nem pensar. A gente no Brasil já virou praticamente um escravo dele, do WhatsApp, né? Ali a gente tem empresa, ali a gente conversa sobre tudo, ali a gente não tem muita hora, né? Muito limite de tempo, né? Assim, e aí a gente foi criando um imediatismo junto com essa resposta que a tecnologia traz. E aí nós também queremos tudo para ontem, né? A gente manda mensagem para alguém que quer que ele responda imediatamente. E os nossos jovens, eles nem criaram esse comportamento, né? Parece que eles já são natos com esses comportamentos. E aí, acesso à informação, ela também traz essa sobrecarga. Essa sobrecarga de responsabilidade, né, para alguns, essa sobrecarga de culpa em gerenciar o tempo, né, a dificuldade em focar, né, a hiperatividade que todos nós temos, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Isso tudo vai novamente moldando a nossa sociedade nesse momento em que nós estamos. E as pressões vão surgindo cada vez mais. Junto com essas pressões, inclusive os estereótipos. A nossa geração, então, vê em imagens que elas julgam ser modelos, ser exemplos, e são diversos. Às vezes o educador ou professor se sente um impotente, não é? Porque é como se ele fosse uma pecinha muito pequenininha, com uma força muito pequenininha, diante de um arsenal de possibilidades imediatas, encantadoras,
que os jovens têm diante das telas, né? E aí vira uma disputa quase que desleal, não é não? Né? A gente fica sem força diante de tantas oportunidades. Às vezes a gente se sente assim, realmente impotente. No meio disso tudo, algo que muitas das nossas gerações não tiveram que se preocupar, os nossos jovens têm que se preocupar, que é questão ambiental, né? Muitos de nós aqui nem assistiu o Jornal Nacional, porque criança não ouve notícia, né? Não fica sabendo dos problemas. Família não conversava dos problemas junto com as crianças, isso era assunto dos pais, reservado, não é assim? Agora, será que é a mesma coisa? Nós poupamos os nossos jovens de algo? A televisão poupa? A internet poupa? De ir nos velórios. As pessoas hoje não levam mais as crianças nos velórios. A única coisa que estamos poupando, Que estão né? sendo poupados, Eu acho que é mesmo. Eu acho que é mesmo. E então essas preocupações todas, nós temos que admitir também que é algo do contexto desses jovens que não eram nossos, né? Não era do nosso contexto. E eles também têm que lidar com isso, em meio a todas essas questões. Bom, sabendo disso tudo, vida que segue, né? Temos que caminhar. E não é todo mal, né? Vamos lembrar sempre que tem sempre aí também nessa caminhada os pontos positivos e o que disso tudo a gente pode tirar de lição e melhorar. Bom, como então conduzir essa educação de qualidade que o ODS 4 menciona até 2030? Os estudos mostram algumas tendências para a gente, que é a gente trabalhar no ensino personalizado, aproveitar a IA, a inteligência artificial, gente, não é virar escravo dela, né? De novo, é como a gente disse, quando eu falo de impacto, eu não posso pensar nisso como algo ruim ou como algo bom. Eu preciso pensar que é algo que impactou, que trouxe transformação, né? E isso acontece em diversos setores, em diversos assuntos. Então, aproveitar... Eu tenho informações de alunos de curso de medicina que fazem os trabalhos hoje com a IA. Quais serão esses médicos que vão atender o futuro? Aliás, Pois é. Eu estou falando dos médicos, mas e os profissionais? Exato. Né? Então, essa é uma preocupação. Nós vamos falar disso já, tá, Lu? Então, olha só. Vamos lembrar de novo que a IA, então, ela está trazendo impactos já há algum tempo. E aí nós precisamos pensar quais são os impactos positivos e negativos. E como lidar com esses impactos negativos, né? Nós temos as metodologias ativas, que é tirar essa posição centrada no professor e levar para o aluno, para o estudante, né? Ele criar, ele produzir, ele protagonizar. As aprendizagens baseadas em projetos, né? O professor sai da frente com... Olha só, nós estamos fazendo uma palestra, um encontro onde a gente reproduz aquele modelo de aula tradicional, né? Quer dizer que não pode? Nada é absoluto nessa vida, não é, gente? É a gente aproveitar o que cada experiência, o que cada prática tem de bom e fazer disso a nossa prática. Né? A gente não precisa usar uma única prática na nossa vida. A gente enjoa de comer o mesmo cardápio de segunda a sexta, não é assim? A gente precisa diversificar a nossa alimentação, fica mais saboroso, né? Não enjoa. A nossa vida é a mesma coisa, a educação é a mesma coisa, a gente compreende isso hoje. Nós temos várias metodologias e o nosso estudante, ele não, com esse perfil que ele tem nesse momento, ele não aceita mais essa encheção de balde que a gente comentou lá no início. Não adianta jogar conteúdo nele, porque isso para ele não tem nem significado. E se não tem significado, não é a geração como nós fomos que a gente simplesmente ia aceitar e fazer. Né? Se não tiver significado, eles não trabalham, né? Eles não engajam naquilo. E aí nós temos as metodologias soft skills. Me ajude aí. O que é isso? Contribui aí, Anderson. Empatia. As habilidades que isso exatamente. As habilidades. Não são as técnicas. As técnicas são as hard skills. Tá vendo?
Tem muito ajudante. Obrigada, gente. Aquelas que a gente falou lá atrás, lembra? Que não era mencionada nas gerações anteriores, agora a gente admite, a gente conhece e admite, né? Trabalhar a empatia entre as pessoas, colaboração e a consciência ecológica. Porque ao contrário de nós que fomos poupados dos problemas sociais e ambientais, eles têm consciência de que precisam conservar o planeta para eles e os descendentes deles terem condição de viver, né? De ter uma vida sustentável, de sobreviver mesmo, né? Pode falar, Marcos. Outra provocação. A meu ver, uma grande parte do problema está no seguinte: quando nós éramos alunos de colégio, eu sou também baby boomer dentro dessa classificação aí, o acesso à informação era difícil. Então, educação era você ter armazenado uma quantidade enorme de encher o balde. Grande parte, ou a imensa maior parte dela, você nunca ia usar para nada. Mas não fazia mal, porque você tinha ali aquela cisterna de informações armazenadas. Não era nem um balde, né? Quando surgisse a necessidade. E hoje a situação é oposta. A situação hoje é uma facilidade absurda em obter informação. Então, se na época você ia para uma prova de física, você tinha que saber a fórmula de cabeça, hoje em dia, para que, sim, 1 segundo você consegue descobrir a fórmula na internet. A dificuldade agora é você selecionar qual é a informação que é aplicável naquela situação. Então, o problema é que a gente continua com um modelo educativo que, em grande parte, ainda tem essa questão do encher o balde com informações que 90% ia ser inútil de todo jeito. Hoje em dia, 100% da informação é inútil, porque a informação que você tem, no momento em que você adquire, muitas vezes ela já está atualizada. Já existe uma informação mais nova, mais correta, não é mais a física de Newton, hoje em dia é física quântica. Não, mas ainda tem a física de Newton, Marcos, calma. Não se aplica mais, na verdade. Então, a dificuldade é essa, como é que você cria um novo modelo de educação em que, ao invés de tentar transferir informação, você tem que transferir a capacidade de ter um senso crítico sobre a informação que você recebe e a capacidade de selecionar qual é a informação que você realmente necessita naquele momento para aquela situação. Isso, e aí a gente vai voltar, nessa sua provocação, na alfabetização e letramento. Né? Então, não cabe mais, e agora nós reconhecemos isso, não cabe mais alfabetizar. Era isso que a gente se preocupava muito, alfabetizar. Depois, a gente entendeu, então, que alfabetizar é o menor dos problemas. Que além de alfabetizar, a gente precisa letrar. Porque ele conheceu o alfabeto todo e juntar as sílabas. Se ele não conseguir compreender o sentido de uma palavra depois de juntar essas sílabas, então não adiantou nada ele conhecer as letras e juntar as sílabas e formar as palavras. Né? Então, algo que é muito importante a gente refletir é como essas gerações dão voltas e que a gente não perde os modelos positivos. Então, aproveitar todos os recursos que a gente tem não implica em momento algum abandonar metodologias que são positivas, que são eficientes. E às vezes a gente pensa de novo na palavra impacto só no sentido. Nós temos metodologias impactantes positivamente ao longo de todas essas gerações e metodologias positivas impactantes atuais e negativas também ao longo de toda essa história. E aí, de novo, entra a nossa importância diante da tecnologia, diante das máquinas, né? A nossa capacidade de peneirar isso, né? Pegar os ingredientes importantes, positivos e fazer a nossa receita sentido a essa caminhada, né? Que leve aos alunos a esse desenvolvimento, aos nossos filhos, aos nossos jovens, a esse desenvolvimento integral, para que sejam pessoas reflexivas e críticas que consigam trabalhar em prol da sociedade, para eles e para os demais, com sustentabilidade, né? E aí, quando surgiu a Agenda 2030, isso foi um benefício muito grande, porque a agenda trouxe uma reflexão que fez com que diversos países só aceitassem
essas reflexões porque partiu da ONU, porque partiu da Agenda 2030, porque também tem políticas públicas envolvidas nisso, porque também tem muita verba envolvida nisso, para se atingir essas metas. Aí, então, abriu-se os ouvidos e vamos trabalhar com essas metas, né? Bom, mas enfim, não tem aquele ditado que fala, eu quero que você venha rezar. Se você não vem só para rezar, eu te dou uma cesta básica, já que você quer a cesta, não é assim? Você leva a cesta, eu aproveito e rezo com você, não é? Então, agora a mesma coisa. Nós temos as dificuldades, mas no meio disso tudo, tem as nossas conveniências em fazer o bem, em fazer essa construção positiva. E nós vamos tentar tomar essas medidas, né, fazer essa caminhada. E aí, a educação de qualidade, ela veio então, de certa maneira, né, com elegância, impondo, né, para os países, pensar na inclusão, pensar na educação para todos, que é isso que o objetivo 4 fala, educação para todos. E aí, esse para todos inclui crianças, adolescentes, idosos, não importa a faixa etária, não importa a classe social, não importa qual é a sua renda familiar, todos têm direito a isso. Isso é o que ela fala, né? E se não acontece, bom, nós ganhamos uma brecha. Já dá para aquele que quiser tentar se mover e dar uma cutucadinha no vizinho, se ele tiver interesse. Bom, abrir uma possibilidade para a gente fazer alguma coisa. É diferente de quando você nem tem possibilidade. E aí vem fazendo uma reflexão também sobre o papel da escola como centro de convivência. E tira a escola daquele lugar centrado de educação e traz a escola como uma peça do ambiente educacional, do ambiente escolar, né? E aí, para quem ainda não quis entender até então, aí veio e falou às claras, olha, lugar de aprendizagem não é só a escola não, tá? A sua casa também é, o lugar que você trabalha os seus vizinhos também influenciam na sua aprendizagem, no seu modo de viver. Funcionou? Estamos conduzindo assim? Não sei. Mas ficou explícito. Não dá mais para muitas pessoas continuarem fingindo que não sabem, né? Porque trouxe a reflexão. Então é uma oportunidade para a gente parar para pensar nisso. Pode continuar, Jaque, por favor. E então nós comentamos, né, da declaração de Inchon, que foi que trouxe abertura para a montagem então dessa Agenda 2030. E aí, essa afirmativa que é o que a gente precisa ter em mente. Mas isso não é em mente porque a Agenda 2030, nós temos um compromisso até 2030. Nós devemos ter esse compromisso enquanto cidadãos, né? Nós devemos ter esse compromisso de educação inclusiva, de educação para todos. E aí nós precisamos, então, assegurar educação inclusiva, equitativa, de qualidade e promover as oportunidades de aprendizagem ao longo da vida, independe da idade, para todos. Reticências, né? Balãozinho, vamos pensar. Vou deixar só provocação, pode continuar, por favor. Bom, Paulo Freire, já vim falando. Depois, né, diante disso tudo, dessa viagem toda, finalmente chegamos lá nos 17 objetivos, que eles estão sustentados em 5 pilares, que a gente chama, né, em alguns documentos de 5 P's, que é centrar o nosso interesse, a educação, na pessoa, no planeta, na prosperidade de todos, na paz e na parceria. A paz esses dias então, né, em alguns lugares do planeta. Então, a agenda entende que esses pilares aqui vão nos conduzir à Agenda 2030, mas vai nos conduzir muito além disso, né? Então, fica aqui na nossa discussão também, a gente ter isso em mente. Não é uma questão de Agenda 2030, não é uma questão de geração, é uma questão de ser humano, é uma questão de vida. Né? A gente ter em mente os 5 P's e trabalhar os nossos objetivos em função disso. Pode continuar, Jaque, por favor. E aí, nós fazermos essa reflexão.
como que cada um de nós pode contribuir para isso? Para essa educação que é a que a gente quer? Aquela que eu queria tirar um bocado de coisa fora, aquela com algumas coisas que eu queria voltasse do passado, aquela que algumas coisas eu preferia que não tivesse. Mas e o meu papel nisso? Como que eu posso contribuir para que ela seja essa educação que eu quero? Né? Nós precisamos garantir esse acesso universal, né? Educação básica, de qualidade. Né? Então, do primeiro aninho lá do Fundamental 1 até o terceiro ano do ensino médio. Isso é o mínimo que a gente precisa assegurar para a humanidade. E no Brasil nós ainda temos milhões de pessoas analfabetas. Vamos falar outras coisas do Brasil daqui mais para frente também, né? E não é só ter acesso a essa educação. Nós precisamos que essa educação, ela traga qualidade. Qualidade de que não seja uma cisterna cheia. Gostei do cisterna, porque era bem isso, não era nem um balde, né? Que poderoso que era aquela pessoa que tinha muito conhecimento. Não cabia num balde mesmo, não, tinha que ser uma cisterna, né? Quanto mais coisa ela soubesse, melhor. Não é sobre isso, né? E não saber fazer nada com isso, né? Ou fazer coisas que não são tão importantes assim, não sei, né? Não é sobre isso. Então nós temos todos esses desafios, sim, de conduzir essa educação como ela deve ser. E no Brasil, nós temos outros provocadores, além desse que vocês já vêm mencionando. Nós temos um país continental, né? Com uma extensão enorme. Cada estado com características tão peculiares que parece um país dentro do país, não é assim? E aí, nós precisamos de uma educação de qualidade, que ela seja acessível e de qualidade para todos, num país com tanta desigualdade. Eu comentei no início da nossa fala que nós estamos preocupados com os nossos filhos que querem ficar o tempo todo no celular. Essa é a nossa realidade. Mas nós temos os pseudo-digitais, lembram? Aqueles que não têm acesso ao celular, não têm acesso à internet ainda. E não adianta a gente pensar que isso é uma minoria, porque a maioria da realidade é essa tipo que eu conheço, porque não é assim. Né? Existem muitas regiões do país que a gente não conhece e tem uma realidade completamente diferente da nossa e que na maioria das vezes a gente fecha os olhos para isso. É igual quando a gente vê um morador de rua, né? Na maioria das vezes aquilo ali é como se não fosse um compromisso meu, uma responsabilidade minha. Né? Mas nós somos uma casa, o planeta Terra. Né? E que em algum momento nós conscientizamos que todos nós inferimos uns aos outros nas nossas vidas. Então a formação e valorização dos professores já é algo que os estudos mostram que precisa ser considerado, mas também não é novidade, né? A gente já sabe disso. Nós precisamos considerar as taxas de evasão escolar, diminuiu muito ao longo de todas essas gerações, inclusive por causa disso tudo que a gente veio falando, né, de educação inclusiva, de rever o modo de aprendizagem, melhorou muito. Mas a gente ainda tem muita evasão escolar. Inclusão de estudantes com deficiência é um desafio para a gente. Nós já temos legislações que nos amparam, mas faltam as ferramentas, né, falta a formação, a capacitação de profissionais para isso. Então, na prática, a coisa não acontece como ela é idealizada, são outros desafios que nós temos. E nós vivemos o impacto da pandemia, né, daquele momento de isolamento social, que trouxe consequências tanto no nosso modo de sentir as coisas, né, talvez com mais ansiedade, ou mais pessimistas, ou mais deprimidos, enfim. Muitas coisas eram apontadas para nós que aconteceria e muitas coisas a gente vê agora acontecendo. Eu vou acrescentar mais uma provocação. Acrescente. Alguém tinha que estar notando, você vai lembrar, né, Marcos? O impacto no Brasil é o fato de que as políticas públicas estão centradas em gerar bolsas e outras facilidades que fazem com que os jovens, muitas vezes, percam de vista que eles são os motores do seu futuro. Passam a pensar em termos de que o governo vai prover para mim, o Estado vai prover. Então, para que eu me capacitar tanto assim, se eu não quero ter um emprego, o que eu quero é viver de bolsas?
Então, isso gera um desestímulo total ao esforço e falta de entendimento da necessidade da pessoa se capacitar. Porque para que eu vou me capacitar se eu não quero trabalhar? Eu quero ser que nem meu pai, meu tio, que é a realidade de muitas comunidades aí, que vivem de receber 5, 6 bolsas diferentes, ganham tanto quanto uma pessoa empregada, que estudou, que se esforçou, que não sei o quê, e o resultado, afinal, ganha o mesmo sem ter que trabalhar. Infelizmente, a gente está criando uma geração no Brasil, mais até do que em outros países, mas também em outros lugares, em que as pessoas acham que o certo é não ter que trabalhar. Eu acho que você já está quase criando um modelo de escola para nós, viu? Que você fala aqui no final. Vai juntando isso aqui, que você vai tirar, aquilo que você vai colocar. Espera aí. Pois é, aí nós temos esses jovens, nós temos esses profissionais. Mas Harvard veio com um estudo falando para a gente que não deixa a gente tirar o olhar dos familiares, não? Dos pais dessa história toda. Porque em meio a isso tudo, tão importante quanto soar o alarme sobre a saúde mental dos adolescentes é fazê-lo com a saúde mental dos pais. Então, o desafio em educar, o desafio da escola, né, o desafio em se encontrar, em almejar, em querer, né, dos filhos, dos adolescentes, também precisa ser levado para uma outra esfera. Porque tem algo nesse contexto que também é determinante nesse processo e que nós não temos olhado, que é as condições psicológicas e emocionais que os pais estão. E os estudos já deixaram claro para nós que é preciso ter esse olhar também. E esse olhar é de alfabetização e letramento, tá, gente? Não é só de alfabetização, não. Ou seja, é a gente olhar e avaliar, criticar. Criticar no sentido de fazer análise e chegar a conclusões, sem julgamento, né? Não faz parte do processo produtivo punir ou culpar pais ou profissionais. O que é importante é nós fazermos essa reflexão de toda essa caminhada, dos processos como eles acontecem, tentar compreender as fraquezas, né, das nuances que envolve todo o cenário. E a partir daí, juntos, né, como cidadãos, ou como familiares, ou como profissionais, a gente fazer as propostas. Né, porque isso é que vai levar aos resultados que possam ser praticados. Pensar em práticas, né, medidas que sejam praticáveis, sem também ideologias, né, sem fantasias, né, gente? Eu falo que a gente tem que se dar o direito a nós e aos nossos jovens de sair do fantástico mundo de Bob, né? Porque a gente tem vivido neles, eles, né, também, e assim vamos. Bom, e esses estudos também trazem algumas perspectivas para a gente refletir. Não é para a gente se sentir, nossa, o que eu faço agora? Às vezes, alguns de nós falamos assim, muitos de nós aqui, eu acredito, né, tem familiares que têm sítios, talvez nasceram em sítios, e aí fala, eu quero ir para a roça, né? Eu quero viver sem internet. Chega disso. Eu preciso de um tempo, eu preciso de paz, preciso de sossego, né? Mas, vamos falar de novo, igual a fala da minha sobrinha neta, acalma, né? Acalma o coração. Né? Não precisamos sentir isso tudo assim, não. As coisas estão acontecendo e a gente está caminhando, a gente está aprendendo, né? E a gente está chegando lá. Nós precisamos, de acordo com os estudos, e também eu acho que aqui não vai trazer novidade para vocês, porque eu acho que todo mundo já deve saber disso, nós precisamos procurar oportunidades de desenvolvimento pessoal. E isso que a gente está fazendo hoje é isso, né? Incentivar outras pessoas a fazerem também. Pode continuar, Jaque. Desenvolver habilidades de gerenciamento de tempo, que nós estamos perdendo isso, né? Sufocados por tantas atividades. Criar prioridades e colocar em fila e respeitar a fila. Essa aqui está em primeiro lugar, ou você é segundo, espera aí. Mas informar isso para a gente mesmo, não passar ninguém na fila um do outro, nem querer colocar todo mundo ao mesmo tempo na fila. Né? Nos organizarmos nas nossas demandas e deixar essa tranquilidade nesse desenvolvimento vir tomando conta da gente, para a gente caminhar sem ansiedade,
sem adoecimento, sem estresse, né? Permitindo que o processo aconteça. Investir em habilidades socioemocionais, não só os adolescentes, porque os estudos já mostraram que nós também, os pais, né? Os educadores nem se falam, né, gente? O tempo todo a gente já sabe disso. Promover o autocuidado. O autocuidado emocional, físico, né? E psicológico. Se dá o direito de praticar hábitos que você gosta, que te relaxa. Te dar o direito de aquela pessoa... Eu não pensei em quem que vocês pensaram, tá? Aquela pessoa me irrita, só vocês que estão pensando nisso. Então, hoje eu não quero encontrar com ela. Hoje eu quero ficar zen. A gente se dá o direito de hoje encontrar com aquela pessoa que te faz bem, né? Que hoje você não está muito preparado. Amanhã você se restabelece. Não, hoje eu já estou preparado. Vai entrar no ouvido, sair no outro. Né? E fazer aquilo que nós vimos lá na palestra, lá no teatro. Ter aquele momento em família. Conversar sobre algo nada a ver. Né? Deixar os filhos, os adolescentes, os jovens, os netos, os sobrinhos falarem. Não precisamos disputar sabedoria com eles, porque às vezes eles chegam para nos contar algo, falam, sabe o que eu vi na internet? E a gente já está pronto para apedrejar a internet, porque ela é ruim, que ela toma tempo deles o tempo todo, disputa com a gente, tem muito mais influência que a gente. Sabe o que eu vi e tal? Que acontece assim. A minha filha mais nova sempre traz lições que ela aprendeu na internet, gente. E aí aprendi isso, isso e isso. E aí eu não preciso falar com ela. É mesmo assim? E também quando acontece assado, é tal. Nós não estamos disputando o saber com eles. Deixá-los construir o aprendizado deles. Assim como enquanto pais, né, ou avós, nós também não precisamos disputar a autoridade. Porque a hierarquia já é bem definida. Se a gente começar a disputar, nós estamos colocando em xeque qual é a nossa posição. Isso não existe. Você é uma autoridade superior, né? E isso não tem que ser disputado. Não precisa colocar isso em questão. Tratar isso com naturalidade. Né? O que a gente comenta quando a gente está conversando é falar para a geração, agora, você quer macarrão ou lasanha? Tá tudo bem, não tem problema. É diferente de chegar e falar, o que você quer comer, meu filho? Percebem que não é a mesma coisa? É diferente, não é? Totalmente diferente. Fazer essa reflexão sobre nós, sobre o processo educativo que nós estamos contribuindo, sobre a construção que nós estamos fazendo. Né? E, gente, conectar-se a comunidades de apoio. Aí vamos puxar a sardinha de novo, né? A Escola de Pais do Brasil é uma comunidade de apoio. Né? Eu estou aqui por causa disso, eu entrei por causa disso, por causa desse apoio que eu tive no momento, né, que eu precisei. Procurar outros, que seja uma atividade física, de um passeio ou de, né, um jogo descomprometido. Pode continuar, Jaque? Obrigada. Para a gente fazer isso tudo, aproveitar tudo que a gente tem, nós temos todo esse arsenal que a gente já comentou, temos as tendências, né? E muitas escolas já usufruem dessas tendências todas, lembrando que o nosso país é continental e que muitos não têm nem internet, mas muitos já usam aí, né, a vida acadêmica já segue pautada nessas metodologias pedagógicas, de robôs inteligentes, de robótica educacional, né? Não só construção de robôs, mas isso contextualizado com conteúdos escolares, criatividade computacional, os óculos inteligentes, né, que permite você imergir naquele espaço virtual, jogos sérios, né, no sentido de que são jogos com intuito de trazer aprendizado e crescimento e crítica, o PLN, que é o processamento de linguagem natural. Isso tudo são tendências para a educação moderna. Vocês já fizeram algo do tipo? Não. A gente passa por isso de aplicar em sala de aula isso. De qualquer jeito. Como educador, como familiar ou na vida social. Vocês já passaram por algo? Por alguma dessas metodologias? E se eu falar para vocês que vocês estão passando por todas o tempo todo? Ó, tá vendo? Acalma o coração. Já estão até fazendo e nem estão sabendo, né? Quem aqui já usou o WhatsApp
para gravar uma mensagem e ele passar para texto. Tá vendo? Né? Você nem tem que digitalizar. Você usa o microfonezinho lá no WhatsApp e ele vai convergir para texto. A pessoa vai receber lá em texto ao invés da sua voz. Então, pois é, mas o seu WhatsApp tem esse recurso. E vários já estão usando. Há exatamente um ano, no congresso do ano passado, eu vim para cá e o pessoal que eu trabalho falou: Raquel, nós vamos ter uma reunião de emergência. Você me manda um pequeno relatório? Eu falei: danou-se. Como é que eu vou fazer esse relatório agora? Não dava tempo para fazer o relatório. E eu falei: não vai dar. Mas eu não podia falar que não ia dar, porque era realmente emergente, né? E aí eu falei: comentei com meu esposo, que está aqui, Anderson. Minhas filhas me ajudaram. Eu falei: mamãe, usa o recurso do WhatsApp. Eu falei: hã? Como assim? Aí me ensinou, minha filha. Qual a idade da filha? Ano passado, foi ano passado, né? 16, né? E aí, gente, eu fui falando tudo, né? Fiz o relatório. Apertou. Mas a gente precisa também de análise de dados, né? A gente precisa interpretar os dados que a gente obtém e que a gente gera com a máquina. Voltei, olhei onde teve erro de português, pontuação, fiz o cabeçalho, assinei, pá. Não levou meia hora. Mandei o relatório, a instituição resolveu o problema, não tivemos problemas maiores que nós teríamos. Bom? Tudo resolvido. Bom, não é bom? É muito bom. Mas nós precisamos alfabetizar e o quê? E letrar. Nós não podemos só encher a cisterna. Pode continuar, por favor. E aí, nós temos, gente, para isso, muitas oportunidades. Não são dificuldades, até porque, vamos de novo acalmar o coração, porque a gente já está fazendo isso tudo, né? Vamos só perceber isso. Trabalhar com a educação inclusiva especializada é uma oportunidade para a gente melhorar nosso cenário educacional. A gente investir em tecnologia e infraestrutura é mais oportunidade para a gente melhorar. E quando a gente fala em tecnologia e infraestrutura, de novo, não quer dizer que nós vamos digitalizar os nossos ambientes educacionais, porque isso é que é o top da balada e que isso é o melhor. É a gente pegar os métodos que nos atendem e atendem, né, a nosso ambiente social para a gente fazer isso ser positivo e gerar evolução positiva. Valorizar o professor, né, que é outro item, né, que os estudos mostram que é impactante para a gente conseguir essa evolução educacional e atingir os nossos objetivos. Currículo mais flexível e relevante. Sabe aquele negócio de ler o capítulo tal, faça um resumo no caderno. Vocês imaginam a geração atual fazendo isso? A gente pode até tentar, mas não dá bom, não é? A sala de aula... Alexa ajudar a responder as questões, você já viu o videozinho do menino Alexa? Não. Quanto que é 15 vezes 3? Mas deixa eu contar para vocês o que aconteceu comigo essa semana, que eu ainda não sabia. Eu dei um quiz, mas, né, um questionário, mas impresso. E aí eu pensei, eu deixei usar a internet. Porque eu estava trabalhando com eles, na verdade, era cidadania digital, que é algo que eu vou tentar mencionar um pouco mais aqui ainda, que nós precisamos trabalhar nos nossos jovens. Então, trabalhei cidadania digital e trouxe esse questionário e pedi para usar a internet. E ser cidadão digital, não sei se vocês já leram algum material, é complexo, porque vai desde direitos autorais, né, de crimes cibernéticos, de cyberbullying, é complexo. Nós trabalhamos e fomos fazer atividade. Pensei, vão olhar tudo, vão pesquisar, né, cada questão na internet. Até a pouco chegou um aluno, eu falei assim, mas como assim? Não deu tempo nem de você ler todas as questões. Mas aí tem o recurso de imagem. A maioria estava usando o Google, né? Então usaram esse recurso, não só o Google tem, mas usaram do Google, que é a pesquisa por imagem, o Google Lens, né? Então eles fotografaram minha atividade, inteligência artificial já resolveu tudo imediatamente. Ele não teve trabalho nem de passar questão por questão.
Aí eu falei, cara... Ele não sabia nem qual era a questão. Eu falei, gente, eu não sabia desse recurso. Me explica, como que você fez? Claro, aprendi com ele, que eu realmente não sabia. Aprendi e a gente precisa dessa abertura também, gente. Né? Nós saímos daquela geração, de novo, que o conhecimento... Nós saímos daquele momento histórico, gente, de encher a cisterna. E nós precisamos ter leveza com isso. Nós não sabemos tudo, nós não precisamos saber tudo, até porque a gente vai entrar numa neura, né? A gente nem dá conta, porque é tanta coisa, né? Antes a gente tinha acesso a menos informação, talvez desse para encher o balde, quase encher a cisterna, mas agora com tanta informação, haja cisterna para caber tanta coisa, né? Mas abrindo parênteses aqui, o fato de eles saberem, né, e que existe esse Google Lens, que é um facilitador, que deixa, corroborando o que o Marcos falou por várias vezes, é tanta facilidade, que a dificuldade não aparece. E, ao que parece, as pessoas, esses jovens que estão vindo, essas crianças, eu tenho uma criança de 9 para 10 anos, é tão fácil que não tem o que alcançar. É esse sentimento que a gente tem, né? Esse sentimento. Mas tem uma coisa que eu tenho observado, igual você falou antigamente, na minha época, a gente pegava o livro, a gente resumia aquilo. Lia. Parece, nosso filho está no 4º ano. Agora, a escola, ele estuda no Santo Agostinho, em Belo Horizonte. O professor está pedindo muitas e muitas vezes para que seja feito mapa mental, para que sejam feitos resumos. Eu não sei se na atual circunstância, essa facilidade está tão grande, que o resultado está tão pequeno, que vamos retroceder para... Isso. Vamos não é? Mais reflexões, né? E aí, gente? O que ela está falando, assim, mas o pessoal que saiu faz... da cabeça dele, saiu do oficial. O professor também tem software ele vai ver. Ele vai aluno fez por... Isso. Ele faz, mas o professor também tem como saber. Falar, muito bem. Se tiver mais de X% compatível com coisa da internet, você dança. Nós vamos fazer um comentário sobre isso, muito bem colocado, você lembrou. Não então, no caso do aluno que fez isso, olha só, e agora? Me desbancou, né? Como é que eu faço? E eu realmente pensei, agora como é que eu faço? Pedi para ele me ensinar, ele ensinou, e ele ficou já engajado por estar ensinando algo para a professora. Eu falei, olha que bacana. Ele mudou o comportamento imediatamente, porque ele estava me trazendo algo, não era eu que estava levando para ele. E aí falei, vocês todos sabem usar? Alguns não. Eu falei, então vamos ensinar para os outros. Aí a gente ensinou como é que fazia, e aí nós mudamos a sala. Fizemos um círculo, e aí o que vocês acharam? O que respondeu a IA e tal? E essa IA trouxe de onde? Porque, ou ela só mostrou o texto, aí um olhou, não, tem um nome aqui no final. Eu falei, o que é isso? Aí o outro falou, isso é referência. Aí o outro, e você achou a mesma coisa? Não, achei outro. E falei, será que está certo, gente? Será que esse pessoal que deu essa referência, aí um foi pesquisar quem que era o cara, para ver se aquele cara tinha autoridade para falar daquilo mesmo. Aí eles entenderam que tinha um que falou por falar, mas que o outro era renomado, ele estuda aqui e tal. Falou, que bacana. E o que esse renomado fala? Falou, abre no seu também aí esse texto, desse cara que falou isso. Eu não planejei nada disso. Eu acho que os anjos me ajudaram. Foi uma aula tão boa e eu tive a oportunidade de trabalhar com eles o uso adequado da inteligência artificial e da tecnologia. Não teve vencedor nem vencido. Não teve. E aí, já como eles não sabiam o que tinha lido, aí a gente foi discutir e a gente usou outra estratégia. E eu achei que foi ótimo, sabe? Eles também gostaram. Mas adoraram. Começou a adorar na hora que eles me ensinaram. E não era eu que estava ensinando, né? Isso. Mas uma dificuldade que a gente tem é da gente conseguir ter esse jogo de cintura e usar as estratégias. Porque, gente, não é nossa culpa. Mas somos professores do século XIX, né? Ou do século XX, com os alunos do século XXI. Então, são desafios que nós temos. Mas vocês viram ali o caminho? Procurar rede de apoio, né?
ter consciência que nós não somos detentores do saber, nem os familiares, nem os educadores, e que é tudo tão acelerado e que nós estamos construindo junto com eles, né, esse engajamento, esse compartilhamento de ideias. E aí, para a gente ter mais tranquilidade, aí você comentou, né, a respeito do comentário dela aqui, de como o professor verificar. O mapa mental é um resumo, só que ele é uma versão moderna daquele resumo que a gente fazia na minha época escolar, por exemplo. Né? Ele é quase que um holograma físico, onde você vai colocando as ideias centrais, né, usa imagens, usa recursos além de texto apenas. Ele usa recursos de desenho e de diversos tipos de leitura, porque isso promove a compreensão dele. Né? O texto dele é simples, é uma coisa simples. Né? Não, sim, mas não muda, sabe, Raquel? O que eu estou falando é o seguinte, que é tanta tecnologia, é tanta novidade, é tanta inovação, entendeu? Que muitas vezes a gente que lida com um jovem, com o pessoal universitário e tal, e vê, tipo assim, putz, há 20 anos atrás as pessoas sentavam na carteira, na cadeira, estavam em cima de uma cama que fosse, e estudavam. As pessoas absorviam o conhecimento. E hoje, a impressão que eu tenho é que elas passam. Entendeu? Foi um outro momento, né? Sabe? Isso me assusta. Assusta todos nós, às vezes, né? Da medicina, não é só a medicina que está sendo precarizada. É qualquer curso. Qualquer curso, exatamente. Bom, oi. Quanto? Ah, isso tudo? Que bom. Tá, obrigada. Então, pessoal, essas angústias, né, a gente tem. Mas aí que eu estou pedindo para vocês, né, para acalmar o coração, para a gente, inclusive, ver as possibilidades. Porque a gente querer praticar aquilo que a gente praticava há 20 anos atrás, isso a gente não precisa querer. Estamos em outro momento, tá? É a gente tentar, acalmar. Existiu e foi assim. Né? Mas não significa que a gente não, de novo, não significa que a gente não vai usar métodos, estratégias que foram positivas, que ainda podem ser utilizadas, não. Não significa abandonar o que é positivo de toda essa linha do tempo, de forma alguma. Mas remodelar as estratégias, né? De repente essa professora do seu filho, ela pode enxergar para a turma dele uma estratégia e o mesmo assunto numa outra turma ela vai ter que usar uma outra. Porque a gente entende que tem uma personalização ali que precisa ser considerada. O perfil da turma, dos alunos, do nosso eu individual ali em cada um. E o Brasil, meus caros, tem, merecido que tiremos o chapéu para ele. Tem conseguido desenvolver boas estratégias para conseguir uma educação de qualidade. Nós vamos ver alguns casos aqui inspiradores. O caminho básico é foco na gestão, no currículo, no ambiente que você está, nas metodologias intersetorialidade, ou seja, articular. Lembra que a escola já foi entendida como não ser o espaço único do conhecimento? Que ela sozinha não compõe uma comunidade escolar? Nós precisamos pensar na comunidade escolar? Então, essa escola pode articular com uma empresa, com uma indústria, com uma fábrica, com uma farmácia, com um supermercado. Isso vai depender ali do ambiente, de como as coisas serão conduzidas ali, né? Nós temos um norte, que é o que o Ministério da Educação propõe para nós. E é o norte apenas. Essa construção a gente vai fazer. Pode continuar, por favor, Cris. E aí, alguns casos que a gente tem, quem tiver curiosidade depois pode pesquisar, eu deixei o link aqui para quem quiser depois dar uma olhada. Além das ações que a ONU faz em parceria com diversas instituições no Brasil, né, que estão tendo muito sucesso, nós temos um projeto chamado Gente, que experimenta tecnologias educacionais. Eu vou voltar a falar dessa tecnologia antes da gente virar o slide. Nós temos projeto Aldeias, projeto Tocando em Frente, projeto Singericoliude, não sei se é alguém lá da região, lá do Ceará, se eu não me engano. Boiebi, que é o impacto da literatura afrofuturista. Nós temos o projeto Esperança no Espaço, o projeto Formação de Professores na Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Uacari, no Amazonas. Esses lugares não são referência em alta tecnologia,
podem acreditar nisso. Mas estão conseguindo ser pioneiros no avanço da ODS 4, da tecnologia, da educação de qualidade, que mostra para a gente que tudo que nós vivemos ao longo da história, né, tem as coisas que nós entendemos que não eram positivas, tem as coisas que nós vamos carregar, vamos continuar carregando pela trajetória, né, as coisas que vão chegando, que nós temos muito para aprender todos juntos e que juntos a gente vai construindo esses modelos, né, mas sempre com a empatia de querer, né, o sucesso do nosso estudante, do nosso filho, né, do nosso familiar. Então, a gente precisa ter esse propósito e a partir dele a gente vai conseguir, apesar dos desafios, né? Pode continuar, por favor, Jaque? E assim, a gente vai tomando essa consciência de que o futuro precisa de profissionais que tenham essa fusão de habilidades. Habilidades, não é conteúdo, né? Não é o balde nem a cisterna cheios de conhecimento. É habilidade para lidar com conhecimentos. E aí as habilidades socioemocionais e físicas também. Nós estamos moldando uma nova geração, inclusive fisicamente falando, né? Por causa dos hábitos atuais, de ficar muito na tela ou de ficar muito deitado, enfim. É aquilo que a gente já comentou desde o início da nossa conversa. O nosso momento atual não é por causa de como nós lidamos com o nosso filho em casa. Ele é todo um complexo daquele momento social, né? Isso tudo vai moldando quem nós somos, quem as gerações são naquele momento histórico. Então, as instituições educacionais têm o desafio de desenvolver essas competências nos alunos. É uma responsabilidade nossa, né? Mas, enquanto familiares, nós vamos trabalhar nisso também. Desenvolver as competências nos alunos, preparando para um mundo onde a gente tenha consciência de que o que não muda é que tudo está mudando. É a certeza que a gente tem. Mas acalma o coração de novo e vamos lidar com isso com tranquilidade. Pode continuar, Jaque, por favor. Enfim, será que tem receita? A gente gosta de receita, né? Há poucos dias eu pedi uma receita lá na sua ONG, vamos dizer assim. E aí o professor que estava conosco falou, é bom, né, a gente querer uma receita, né? Algo que fala, faça assim, 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 assim. Pois é, mas vou te falar, tá, Raquel, não tem. Falou, oh, meu Deus, ia ser tão bom, né, mas não tem. A gente precisa de investimentos, e não é só investimento financeiro. A gente precisa de investimento emocional, a gente precisa querer. A gente precisa de investimento humano, pessoas dispostas a isso, né? Tempo, pessoas que possam, né, se dispor a isso. Mente aberta. Isso. Para aí a gente caminhar para essa tal educação de qualidade, não é de quantidade, né? Isso tudo só vai acontecer se a gente tiver responsabilidade também com a redução das desigualdades e estivermos prontos para fazermos ações conjuntas, juntos, compreendendo que cada um é importante no que faz, não importa a sua função. Pode continuar, Jaque, por favor. E aí algumas referências, né, para esse conteúdo que eu trouxe para vocês. Pode seguir. Quero encerrar, então, o tempinho agora do nosso bate-papo das provocações, né? Queria passar, né, esse meu pensamento, que eu acredito nisso, que todos nós carregamos a história da educação nas nossas vivências. A educação é do jeito que a gente viveu, do jeito que a gente vive, né? A gente faz essa construção. Isso que foi criando o que a gente tem hoje vai continuar. Mas isso não é fixo, né? A gente vai transformando ao longo do tempo, como sempre foi. A Escola de Paz nasceu, muitos de vocês devem saber, no momento que a sociedade estava passando por um desafio enorme e que os pais não sabiam como lidar com a criação dos filhos. Eu acredito que a gente estava mais ou menos como a gente está hoje. Se sentindo, meu Deus,
E aí o projeto Escola de Paz, né, inspirado lá num outro projeto da França, vocês devem saber, trouxe esse projeto para cá, para ajudar os pais nesse momento desafiador. Então vamos compreender que momentos desafiadores fazem parte da nossa natureza. Que aprender é da nossa natureza. Desde que fôssemos primatas, que seja. A penicilina saiu da guerra, né? Pois é, não é? Foi tão, ainda hoje Tá aí, né? Estamos evoluindo e aprendendo. Esse é o nosso caminho, aprender, evoluir. Então, com tranquilidade, com calma no coração, nós vamos continuar fazendo isso, né? Ele comentou de uma ferramenta, né? Hoje existem softwares, aplicativos, que as instituições podem verificar, obter dados, se quem está fazendo o curso EAD, leu o texto todo mesmo, ou se leu só uma frase, qual página do texto ele ficou mais tempo, né? Quais as questões que ele errou, que ele não errou, se ele nem olhou, consegue, né, os dados analisarem isso tudo e emitir. Então, nós temos muitas ferramentas tecnológicas para nos auxiliar, mas a tecnologia, ela é utilizada, ela vai trazer resultados que sejam feitos com ela. O que, se vai ser bom ou não, é nós que vamos determinar isso, né? Então vamos juntos cuidar de nós mesmos, ter paz, serenidade, aproveitar tudo o que a gente tem de bom. E aquilo que não for, vamos tentar enxergar novos caminhos. Mas com a certeza de que a gente está progredindo muito bem. Um dia de cada vez. Não é isso? Pessoal, muito obrigada pela paciência. Vou passar já. Queria agradecer, né, a Escola de Paz, que é minha casa também. Agradecer pela oportunidade de estar aqui nesse congresso com vocês.